Olha, a gente sabe que existe um Jesus do sistema e um Jesus que nós sabemos que é o Salvador, é o verdadeiro. Então vou falar assim, o Jesus falso e o Jesus verdadeiro, tá certo? Embora que esse Jesus que nós conhecemos, ou que nós sabemos que é o nosso Salvador, embora mais que mudaram o nome, mas eu vou tratar assim, o Jesus verdadeiro e o Jesus falso. E no final desse vídeo você vai fazer a sua análise, né? Qual o Jesus que você está servindo, se é o verdadeiro, se é o falso. Eu acredito que você nunca prestou atenção nisso, mas e se você prestou atenção nisso, você também pode deixar o teu comentário aí, né? Comentar sobre esse vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos analisar bem. Vamos falar aqui do Jesus falso. Olha, o Jesus falso é fácil reconhecê-lo. O Jesus falso, em primeiro lugar, ele é aqui da terra. Ele não é do céu, ele é da terra. O Jesus falso, ele é do mundo. Então, se o Jesus falso é do mundo, o verdadeiro já não é do mundo. O verdadeiro, ele chega a dizer que ele não é daqui. O Jesus falso, como ele é do mundo, ele precisa de uma casa aqui no mundo. Porque quem mora aqui no mundo tem que ter uma casa, todo tem uma casa, né? Lógico, quando eu falo tem que ter, era para ter, mas você está entendendo o que eu quero dizer. O Jesus falso, ele mora no mundo, então ele precisa de uma casa. Então ele tem a casa dele. Aliás, tem várias casas, né? Cada uma das pessoas tem um nome da casa, mas o que importa é que tem várias casas aqui no mundo. Umas casas mais bonitas do que a outra, mas o Jesus falso, ele tem uma casa aqui na terra, ou várias casas. Já o Jesus verdadeiro, quando falaram para ele de casa, ele disse, as raposas têm os seus curvinhos, os pássaros os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então sempre ele deixava bem claro que a residência dele não era aqui embaixo, que a residência dele, a casa dele não era aqui. Sempre ele ensinava as pessoas que era lá em cima, o Jesus verdadeiro. Por isso ele não tem casa aqui, a casa dele é lá em cima. Já o Jesus falso, ele tem a casa dele aqui na terra, porque ele é da terra. Se o Jesus falso, ele mora aqui na terra, ele tem casa aqui na terra, então ele precisa também de dinheiro. Porque se não tiver dinheiro aqui na terra, como é que ele vai fazer? Como é que vai pagar a água? Como é que vai pagar a luz? Imagina só você sem dinheiro aqui na terra. Você ia pagar a água, a luz. Como é que ia ser? Não tinha como ser. Então, se você é da terra, você precisa de dinheiro para bancar as coisas da terra. Então, o Jesus falso, como mora na terra, ele tem residência na terra, tem casa na terra. Então, ele precisa de dinheiro para pagar a água, para pagar a luz, e etc, etc. Já o Jesus verdadeiro, quando falaram de dinheiro para ele reuniu seus discípulos e disse, olha, ide e pregai, mas não levei nem prata, nem ouro, nem nada. Dá de graça o que de graça vocês receberam. Então ele estava dizendo que toda aquela pessoa, quando ela fala a palavra, ela explica a palavra, ela anuncia a palavra, ela está dando de graça aquilo que ela recebeu de graça, que foi a salvação, a palavra, ela está dando de graça. Então sempre quando falava de dinheiro para o Jesus verdadeiro, ele sempre dizia, não leve prata, não leve ouro, dê de graça o que de graça receberam. Quando fizeram alguns testes, um teste com ele, com dinheiro, dá a César o que é de César e dá o Criador do que é do Criador. Então, o Jesus verdadeiro não precisa de dinheiro. O Jesus verdadeiro ele não precisa de dinheiro para você. O seu dinheiro para ele não precisa, certo? Agora, o Jesus falso já precisa porque ele é da terra. O Jesus verdadeiro não precisa porque é lá de cima, é lá do alto e não aqui da terra. Mas tem outra coisa interessante você analisar. O Jesus falso, ele pede para as pessoas cantar para ele. Cantar, bater palma, cantar, dar glória a Deus, exaltar ele em voz alta, aquela coisa toda, né, que o pessoal faz, aquela coisa toda. Já o verdadeiro, quando falaram para ele de adorar, de fazer isso que eles estão tentando fazer hoje, que é adorar, quando falaram de adoração a ele, ele disse, uma certa mulher chegou para ele e disse, olha, é verdade que em Jerusalém é lugar de adorar, porque os nossos pais adoravam aqui no monte, porque os samaritanos adoravam no monte. E é verdade que em Jerusalém, lugar de adorar, no templo,
E aí o Salvador diz uma coisa muito interessante: mulher, a hora é chegada e a hora é essa. Pai busca os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Quer dizer, adorar em espírito não é bater palma, não é falar em voz alta, não é nada disso. Adorar em espírito e em verdade é adorar, é uma adoração que ninguém vê. É uma adoração que ninguém percebe, uma adoração que ninguém percebe que você está fazendo. Ninguém vai perceber, porque é em espírito. Só tem um que vai receber essa adoração, que é exatamente o nosso Pai. Então ele diz só: o Pai busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Já o Jesus falso, ele quer que você cante, bate palma. Tem outra coisa mais. O Jesus falso, as pessoas quando vão orar a ele, geralmente, meu Deus e meu Pai, meu Deus, nas praças, na televisão, no rádio, em todo canto, todo local, eles fazem isso, porque eles fazem ao Jesus falso. Já o Jesus verdadeiro, ele disse o seguinte: olha, quando vocês forem falar com o Pai, então vocês entrem no quarto em secreto. Vocês vão orar em secreto, vocês vão pedir em secreto. Quer dizer, em secreto, sem ninguém saber, sem ninguém ver, sem dar conta a ninguém. Você vai entrar em secreto no teu quarto, você vai orar em secreto e em secreto ele vai lhe ajudar. Quer dizer, provavelmente, ou com certeza, o nosso Pai já ajudou muito a você que já orou sem ninguém, que já pediu, e que ele até lhe deu e você nem percebeu que deu, nem percebeu que foi ele, mas você não percebeu, porque foi em secreto. Então, o Jesus verdadeiro quer que você adore o Pai em espírito. Já o falso quer que você adore cantando, nessas coisas todas, porque geralmente vai ter um que canta melhor, um que canta pior, e aí você vai ser escrachado. É o que está acontecendo aí no sistema, em todo esse sistema que está aí. Mas tem mais coisas interessantes que dá pra você. Tem muito mais forma de você. Não é difícil você reconhecer o falso, o Jesus falso. O Jesus falso, ele quer que você faça cultos. Culto pra ele. Fazer culto. Já o verdadeiro, ele disse: eu não me alegro nessas reuniões solenes. Essas reuniões, essas liturgias, esse cerimonialismo. Ele não se alegra. Ele não aceita. O Salvador verdadeiro, o Jesus verdadeiro, ele fez uma ceia. E ele pegou o pão. Ele fez aquela ceia que você já sabe como foi. Que ele pegou o pão, tendo dado graças, partiu. E quando ele terminou a ceia, ele disse: em verdade eu vos digo que não bebereis mais o fruto da vinde, até aquele dia que eu beba com você. Sabe o que quer dizer isso? Que ele disse: não faça mais isso, até aquele dia que eu faça com você, lá no reino do meu Pai. Jesus verdadeiro disse isso. Já o falso, ele quer que as pessoas façam uma ceia para ele, de mês em mês, que é o que o sistema aí faz. Então, veja que o verdadeiro disse: olha, em verdade eu vos digo, não bebereis mais o fruto da vinde, até aquele dia que eu bebo com você. Tá certo? Até aquele dia que eu bebo com você. E aí, o falso, ele já quer que você faça ceia todo mês. Então, é muito estranho. O Jesus verdadeiro, ele disse: não entre pela porta larga. Não entre. Entre pela porta estreita. Qual era a porta larga que ele está falando? Era a porta dos templos, ou do templo. Porque ele sabia que aquele povo seria os que iam matar. Eu acredito que ele não poderia dizer abertamente, mas ele disse: não entre pela porta larga. Era a porta dos templos. Assim como hoje eles não entram pela porta larga, a porta de todos os templos. A porta do templo da igreja tal e da igreja tal é a porta do tamanho da porta da tua casa? Não é. Qual a porta estreita? É a porta da tua casa. Por isso que ele falou: aonde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Ele não falou nem 100, nem 200, nem 300, nem 1000, nem 2000, nem 10.000. Ele disse: se não tivesse 2 ou 3 em meu nome, ali eu estaria. Quer dizer, você e a sua casa. Então você pode perceber que tem muita coisa errada. Muita coisa errada mesmo. Você pode analisar que o Jesus falso, ele quer que você vá à casa dele, porque ele é do mundo, ele tem que ter uma casa, ele tem uma casa, então ele quer que você vá na casa dele. Já o Jesus verdadeiro, ele diz que a casa dele somos nós. O próprio Shaul, Paulo, ele disse: não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito, Pai, e que o nosso Pai habita em vós? E que se vós destruir o templo do nosso Pai, certamente o nosso Pai o destruirá.
E aí eu acredito, se somos templo do nosso Pai, e se você tira a sua própria vida, se mata, então com certeza você destruiu o templo dele. Então naquele dia com certeza ele vai lhe destruir. Dessa forma, por isso que ele diz: não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito do nosso Pai? Aquele não habita em casa feita por mão humana. O próprio Estevão disse: não sabeis vós que o nosso Pai não habita em casa feita por mão humana? E na mesma hora apedrejaram Estevão. O Jesus falso, ele quer que você vá à casa dele. O verdadeiro, você é casa dele. E aí, pessoal, você analisa aí sobre a questão do Jesus falso e o Jesus verdadeiro.